Olá, amigos da TV Justiça. Já está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal e que você acompanhou ao vivo, direto do plenário. Hoje nós estamos com os destaques das sessões dos dias 28 e 29 de março de 2012, respectivamente quarta e quinta-feira, fechando, na verdade, o mês de março de 2012 em relação aos trabalhos do plenário do Supremo. E com temas bastante interessantes, envolvendo 4 pedidos de intervenção federal no estado do Rio Grande do Sul e a decisão sobre o processamento ou não de 2 parlamentares federais foram temas dessa semana no Direto do Plenário. Aliás, começando exatamente com essa questão da intervenção federal, vamos falar a respeito deste tipo de instituto jurídico, começando com o julgamento propriamente disso. Se tratou, na verdade, de um julgamento conjunto. Intervenções federais 5.114, 5.101, 5.105 e 5.106. Relatoria do ministro-presidente César Peluso. O Procurador-Geral da República apresentou estes pedidos de intervenção federal com fundamento na Constituição Federal, visando compelir o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de precatório judicial relativo a crédito de natureza alimentar. Karina, é uma situação, na verdade, bastante específica e que volta e meia vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E podemos aproveitar justamente para falar para o telespectador a respeito deste tipo de pedido. Quando se dá esta possibilidade, esse pedido, que no caso aqui encaminhado pelo Procurador-Geral da República, para que haja uma intervenção no Estado por conta do não pagamento de precatórios? Veja, nós temos que a Constituição determina no artigo 34, 35 e 36 regulamentação sobre os pedidos de intervenção. A intervenção ela pode ser de 2 naturezas. Pode haver uma intervenção federal, quando a União intervirá nos estados ou nos municípios localizados em territórios federais, que não é a realidade do nosso país na data de hoje, e quando os estados poderão intervir nos municípios. Mas a gente deve lembrar que essa não é a regra. A regra é a não intervenção, já que a intervenção é uma medida totalmente excepcional por considerar que os entes federativos são dotados da chamada autonomia política e não pode haver essa interferência de um ente no outro, a não ser em circunstâncias taxativamente definidas pela Constituição, como eu disse no artigo 34 e no artigo 35. O não pagamento o não cumprimento de uma ordem judicial, ela pode sim ensejar um pedido de intervenção, mas nesse caso, havendo descumprimento da ordem judicial, é preciso que haja uma requisição, no caso ou do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Superior Eleitoral, conforme determina a própria Constituição. O que é que nós temos aqui no caso? O Estado do Rio Grande do Sul, alegava-se, o Procurador-Geral da Justiça e outros 3 cidadãos alegavam que o não pagamento dos precatórios, que era decorrente de uma ordem judicial para pagamento pelo Estado de uma dívida reconhecida judicialmente, estaria ensejando um pedido de intervenção. Então, veio ao Supremo 4 desses pedidos para que o Supremo analisasse se efetivamente haveria um inadimplemento, vamos dizer assim, inexcusável para esse pagamento. Ou seja, o Estado não está pagando por quê? Porque não quer ou porque não pode. E esse é um dado bastante importante para se definir se poderá haver ou não a intervenção a título de requisição do Supremo Tribunal Federal. Quem decreta a intervenção não é o Supremo Tribunal Federal, mas quando há o descumprimento de uma ordem, ele vai, entendendo que houve efetivamente o descumprimento de uma ordem judicial, ele vai requisitar ao presidente da República, se a intervenção for federal, e o chefe do Poder Executivo Federal, aí sim, decretará a intervenção no Estado para se restabelecer a situação de normalidade. A situação de anormalidade é aquela situação em que vai se dar execução àquela ordem judicial. Então, de uma forma bastante rápida, nós temos várias hipóteses de intervenção federal e intervenção estadual, mas somente naqueles casos específicos, taxativos, descritos na própria Constituição, é que uma intervenção federal poderá ocorrer. Do contrário, a regra será sempre a autonomia política dos entes federativos. O voto do relator, ministro-presidente César Peluso. Inicialmente, ele faz considerações exatamente sobre o remédio extremo que se constitui a chamada intervenção federal. Somente fatos de indisfarçável gravidade justificam essa medida extrema. Uma vez decretada, a intervenção funciona, na sua rudeza objetiva, uma espécie de camisa de força
supressora por certo lapso de tempo do exercício incondicional da autonomia conferida pela Constituição aos entes políticos. Ante tais considerações, esta Corte firmou orientação no sentido de constituir pressuposto indispensável ao acolhimento de pedido de intervenção federal a atuação estatal voluntária e dolosa com o objetivo de descumprir decisão judicial transitada em julgado. O ilustre advogado do procurador já fez referência à decisão na intervenção 5.050, relatada pela ministra Ellen, mas a outra, 506, relatada pelo ministro Maurício Correia, etc. Ressalto das informações prestadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme informado, acima os precatórios que forcejaram os pedidos de intervenção foram inscritos para pagamento nos orçamentos 203, 204, 206. Consoante documento anexo, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul informa que no período de 99 a 2017 as receitas não foram suficientes para atender as despesas orçadas. Depois de outras considerações, de tudo quanto exposto da convenção anexada, verifica-se que apenas no final de 2007 foi restabelecido o equilíbrio financeiro, apontando-se resultado orçamentário positivo que viabilizou a implementação do projeto idealizado para iniciar o pagamento de precatórios. As dificuldades financeiras enfrentadas pela administração pública do Estado do Rio Grande do Sul impedem temporariamente a quitação imediata da totalidade de suas dívidas. Não se configura, pois, no caso, intenção estatal de se esquivar ao pagamento dos débitos decorrentes de precatórios judiciais, mas se comprova a atuação definida pelos limites do possível com o fito de solucionar o problema. Por essas razões, eu estou julgando improcedente as representações interventivas. Karina, quer dizer então que ele considerou exatamente dentro daqueles princípios que foram definidos antes de checarmos, de revermos o voto do ministro-presidente, que não havia uma situação de não querer pagar, mas de estar impossibilitado o Estado de cumprir o pagamento dos precatórios. A argumentação é sempre o limite do possível. Havia uma desestrutura financeira dentro do próprio Estado e configurando o equilíbrio, a reorganização dessas finanças, o Estado então disse que poderia haver o pagamento e restabelecer o pagamento dessas ordens judiciais. Então, para o ministro César Peluso, o principal argumento foi de que não haveria um inadimplemento sem qualquer justificativa, voluntário. Não vou pagar porque não quero cumprir a ordem. Não. Havia, sim, uma situação de desequilíbrio e que, quando restabelecida a normalidade, o Estado disse, então, que poderia retomar o pagamento. Então, a atuação dentro dos limites do possível é sempre uma circunstância que deve ser analisada antes que essa medida, como você mesmo disse, extrema, totalmente fora da regra, não é a regra a intervenção, como eu disse, a intervenção seria uma medida excepcionalíssima, a regra é da autonomia. E considerou, pelos dados e pelas informações trazidas pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul, mesmo da sustentação da tribuna, de que esse inadimplemento não seria voluntário, daí a não ensejar o deferimento das medidas, das representações interventivas. Quer dizer, não é uma medida apenas extrema, é uma medida excepcionalíssima. Excepcionalista, prevista no rol extremamente taxativo. Fora daquelas hipóteses, não há que se falar em intervenção, seja ela federal, da União nos estados ou nos municípios localizados nos territórios, seja a intervenção dos estados nos municípios localizados dentro da sua área territorial. E não, no caso, se configura não a situação de devo e não quero, mas não quero pagar. Devo, não nego, pago quanto puder, como diz a velha frase. Tecnicamente, essas são as palavras, nas palavras do ministro Peluso, os limites do possível. Dentro desse limite do possível, haverá o pagamento dos precatórios. Não está se esquivando porque não quer, mas há um limite a ser estabelecido, há um orçamento previsto para o pagamento desses precatórios que estava insuficiente até um determinado momento. Quando se restabelece o equilíbrio, o orçamento ele já é suficiente, retoma-se ao pagamento desses precatórios. Com base nisso, o ministro, então, votou pela não intervenção, pelo indeferimento, pela improcedência dos pedidos de intervenção. Não foi uma votação unânime. O ministro Marco Aurélio divergiu. Vamos rever o voto, depois voltamos. Simplesmente revela o chefe do Poder Executivo que está fazendo o possível, e eu não sei a dimensão do possível, para honrar, para dar cumprimento às ordens judiciais. E se vai ficando nessa vala comum, já tivemos 3 moratórias
A primeira na redação primitiva da Carta, no ato das disposições transitórias, e as duas outras, mediante emendas constitucionais, e mesmo assim com as moratórias, com a projeção no tempo da liquidação dos débitos. Essa liquidação não se faz presente. Há de se colocar, presidente, um termo final a esse círculo vicioso. E incumbe ao Supremo tornar efetiva essa Carta da República que já disse que precisa ser mais amada pelos brasileiros, principalmente pelos homens públicos. E simplesmente colocar um basta nesse círculo vicioso. Garanto que, assentada a intervenção pelo Supremo, se encontrará uma forma de liquidar o precatório. Peço vênia, presidente, para mais uma vez, e reconheço que assim o será, né, ficar como voz isolada neste plenário, sob pena desse instituto valioso, excepcional, reconheço, mas para situações como a presente, se tornar uma verdadeira letra morta, o Instituto da Intervenção pelo descumprimento, o que fragiliza o Poder Judiciário de decisão judicial. É como voto. O plenário decidiu acompanhar o voto do ministro relator César Peluso no sentido de não acolher os argumentos apresentados nos 4 pedidos de intervenção federal no estado do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo, os destaques da sessão plenária do dia 29 de março de 2012, quinta-feira. Daqui a pouquinho aqui em Plenárias. De volta com Plenárias, agora neste segundo bloco, com os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da quinta-feira, dia 29 de março. Inquérito 3077, relator ministro Dias Toffoli, Ministério Público Federal versus Célia Maria Barbosa Rocha e outros, constando do processo nesta acusação de que Célia Rocha, quando prefeita do município alagoano de Arapiraca, teria autorizado a contratação sem licitação de serviços de consultoria e capacitação, com o objetivo de aumentar a receita do município por meio de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal do quadro da Prefeitura na área de tributação. Segundo a denúncia do Ministério Público, Célia Rocha, então prefeita, José Soares da Silva, então procurador-geral do município, e Débora César Barros, sócia-gerente da empresa contratada, teriam supostamente violado regra contida na lei de licitações. Karina, que regra seria essa? Veja, a lei de licitações, ela prevê que toda forma de contratação de serviços, de prestação de serviço para a administração, deve ser antecedida de processo licitatório. E aí ele estabelece quais serão essas modalidades de processos de licitação. No caso, há também na própria lei de licitação, e conforme as regras estabelecidas legalmente, a possibilidade de dispensa e de inexigibilidade desta licitação. Mas são casos específicos e também taxativos previstos na Lei 8666 de 93. Quando essa contratação feita pela administração pública foge a essas previsões de casos de dispensa e de inexigibilidade, poderia ser configurado o crime. Daí a dizer o Ministério Público que a contratação dessa empresa especializada, com a inexigibilidade e com a ausência da licitação para essa contratação, teria violado a lei e, portanto, seria configurado como um crime, daí a vir até o Supremo Tribunal Federal, considerando que é uma parlamentar federal hoje, embora essa situação tivesse ocorrido quando ela era prefeita da cidade de Arapiraca, ela hoje deputada federal, o processo tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, por conta dessa violação legal, o Ministério Público entendeu que da inexigibilidade da licitação não havia justificativa para que ela não fizesse essa licitação, esse processo licitatório, e que a contratação teria sido, portanto, ilegal, passível de denúncia por conta do cometimento de um delito. E argumenta também que
Nesse caso, teria havido um prejuízo em relação à competitividade naquela cidade para a prestação desse tipo de consultoria. Então, não ficou enquadrado nas hipóteses de inexigibilidade da licitação que a conduta tomada quando prefeita pela hoje parlamentar federal, deputada federal, não teria sido configurado como um crime. Vamos ao final do voto do ministro relator Dias Toffoli. Para ele, não houve justa causa para o recebimento da denúncia nos termos da lei. Estou rejeitando a denúncia com base no 3953. Faço uma síntese bastante abreviada, tendo em vista a distribuição do voto a vossas excelências. Inicio narrando mais uma vez os fatos, as defesas arguidas e que está inexistente a justa causa para ação penal, está comprovado no autos que havia a especialização da empresa. Nesse trecho eu digo que o serviço de consultoria, capacitação e treinamento prestados pela empresa Barros Consultores poderiam, a meu sentir, ser efetivamente contratados sob o manto da inexigibilidade. Saliento, inclusive, está demonstrado nos autos preencher a referida empresa os pressupostos de ordem subjetiva pertinente à qualidade dos profissionais que integram os quadros e por aí eu ciclo. Cito teoria jurídica a respeito. Faço também análise, senhor presidente, de que não se apurou que houvesse naquela região empresa melhor capacitada à realização de serviços e tampouco descompasso entre o valor do contrato, R$ 139 mil, e o valor real dos serviços contratados. Chama a atenção de igual sorte o fato de que toda a celeuma a respeito do contrato, na realidade, decorreu de denúncia feita ao Parquê Federal, no sentido de que um dos sócios, embora não administrador da empresa contratada, fosse também fiscal de tributos do Estado de Alagoas, e a denotar, quando muito, irregularidade no âmbito estritamente funcional daquele servidor perante a administração pública estadual, sem que esse fato implique mácula do ajuste firmado entre a empresa e o município. Tudo surgiu porque denunciaram que nessa empresa tinha um auditor lá de rendas do Estado que era sócio da empresa. E daí é que se iniciou todo esse imbróglio. No item 2 do meu voto, eu aponto a ausência de dolo do elemento volitipo subjetivo e ausência do tipo e também ausência do prejuízo, porque houve a prestação. Em síntese, com base no 3953, estou rejeitando a denúncia. Divergência, neste caso, também do ministro Marco Aurélio. Torno a frisar, presidente, a denúncia do Ministério Público Federal em atuação nas Alagoas, ela se mostrou minuciosa, como as denúncias, geralmente, do Ministério Público Federal. Minudente quanto às circunstâncias da prática que estaria à margem da Lei 8.666 de 93. E não cabe o aprofundamento, porque ainda não houve a instrução processual, não cabe o aprofundamento quanto ao elemento subjetivo, culpa ou dolo, o aprofundamento quanto à procedência, porque não estamos no âmbito do juízo de culpa da imputação formalizada pelo Ministério Público. Apenas cabe deliberar se, no caso, atuou de forma responsável ou irresponsável o Ministério Público Federal ao ofertar essa denúncia. E, para mim, atuou de forma responsável, tendo em conta os elementos contidos na própria peça. Por isso, eu peço vênia aos colegas que votaram antes de mim para entender que o caso não é de rejeição, muito menos de proclamação pelo Supremo da improcedência da imputação. É como voto e recebo a denúncia. A tese vencedora foi a defendida pelo relator ministro Dias Toffoli, no sentido da rejeição da denúncia. Teremos agora outra manifestação do ministro Marco Aurélio, desta vez como relator do inquérito 3.412. Aqui o Ministério Público Federal versus João José Pereira de Lira e outro. Aqui o inquérito foi instaurado para apurar a suposta prática de crime tipificado no artigo 149 do Código Penal,
redução à condição análoga à de escravo. Afirma a denúncia que o relatório de operações realizado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, de 22 a 27 de fevereiro de 2008, apontou irregularidades que foram lavradas em autos de infração, tendo em vista condições tidas como degradantes de trabalhadores no estado de Alagoas. Karina, o que prevê a lei especificamente sobre isso? Essa expressão já é bastante conhecida, condição análoga à de escravo. Nós temos o artigo 149 do Código Penal, que vai estabelecer em que situações a conduta do empregador no tratamento dos seus empregados poderá, vamos dizer, tipificar a conduta de redução de uma pessoa humana à condição análoga de escravo. Então, por exemplo, a submissão de trabalhadores a uma jornada de trabalho excessiva, para além das 8 horas permitidas na CLT ou das 44 horas semanais, poderia ser uma característica dessa submissão. Você tolher o direito de ir e vir desse trabalhador em razão de dívidas contraídas com o seu patrão, com o seu empregador, também poderia ser uma caracterização dessa condição análoga à de escravo. Submeter este trabalhador a condições degradantes, a situações que o colocariam, numa situação bastante, vamos dizer assim, numa submissão, numa situação que não seria digna, condizente com a dignidade da pessoa humana. Então, nesses casos previstos no artigo 149, os fiscais do trabalho, quando fizeram a fiscalização na empresa, verificaram que algumas dessas circunstâncias estavam sendo praticadas na empresa e que, portanto, mereciam ser encaminhados ao Ministério Público para que procedesse uma denúncia contra, aqui no caso, os empresários, para que pudesse se apurar se efetivamente aqueles trabalhadores estavam sendo reduzidos à condição análoga à de escravo. O que é interessante a gente verificar é que nos autos, durante o relatório do ministro Marco Aurélio, foi dito que vários autos de infração teriam sido lavrados justamente desrespeitando regras regulamentadoras, até mesmo do Ministério do Trabalho e Emprego, que o faz através de portarias e que traz as minudências de que formas esse tratamento degradante, essas condições do 149 poderiam ser caracterizadas. Então, nós temos uma regulamentação penal, uma regulamentação seletista em relação às jornadas de trabalho, em relação ao trabalho salubre, vamos dizer assim, e, nesse caso, haveria uma suspeita de que poderiam estar praticando essas condições, violando a própria legislação penal e seletista com relação aos empregadores da empresa no corte de cana, também em um município do estado de Alagoas. Relatoria, como já vimos, do ministro Marco Aurélio. Ele observou que o caso passou pela Justiça do Trabalho. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região revela que na referida ação civil pública, autuado, e aqui eu dou o número, foi realizada transação entre o Ministério Público do Trabalho e a Defesa, devidamente homologada pelo juízo da Vara do Trabalho de União dos Palmares. A ré, pessoa jurídica da ação civil pública, comprometeu-se a, transcrevo, efetivamente cumprir as solicitações do Ministério Público do Trabalho, no que ainda mencionou que a empresa fará esforços no sentido de mudar determinadas culturas implantadas no estabelecimento, relativas à utilização dos equipamentos de proteção individual e higiene dos trabalhadores como um todo. Equacionada a questão perante a Justiça do Trabalho, tem que não se presta o direito penal a alavancar a afirmação dos direitos e deveres inerentes às relações laborais. Sob o ângulo da imputação, vigora no processo penal o critério da individualização, havendo de ficar demonstrada a ligação entre o acusado e o ato que se diz configurador da prática delituosa. Voto, presidente, pelo não recebimento da denúncia, porque entendo não se poder enquadrar no tipo do artigo 149 do Código Penal os fatos narrados.
Primeira a votar na sequência, a ministra Rosa Weber abriu divergência abordando a definição de trabalho análogo ao de escravo. Vamos rever. A partir da alteração legislativa de 2003, ou seja, quando destes fatos, objeto deste processo, já sob a nova redação, se emprestou ao tipo penal essa redação diversa, que vem, a meu juízo, e foi na interpretação dada naquela oportunidade pelo plenário, que vem por alternativas. 149, reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou preposto. Essa última hipótese, essa última alternativa, no caso concreto, segundo o judicioso e minudente voto do eminente relator, não se faria presente. Eu confesso a Vossas Excelências que, pela compreensão que tenho do preceito, e considerando que, naquele caso, uma hipótese análoga, o plenário acolheu a denúncia, e considerando que na denúncia não se exige, e nem, com todo respeito, me parece que se precise fazer uma valoração aprofundada das provas já trazidas, até porque outras serão colhidas na instrução da ação, meu voto seria no sentido de acolher a denúncia. Agora, o eminente ministro relator trouxe alguns aspectos que, de fato, eu não fiz o exame dos autos, talvez sejam de toda relevância. A mim, parece que esses aspectos todos, até por uma similitude com a outra hipótese, em que recebendo a denúncia, vamos, né, agora sobre o princípio do contraditório, da ampla defesa, colhidas todas as manifestações, poderíamos, ao final, emitir um julgamento, inclusive definindo, afinal, qual a compreensão do Supremo com relação ao tipo penal do artigo 149. Então, nessa linha, senhor presidente, eu até estava quase requerendo vista dos autos, mas se Vossas Excelências não entenderem necessário, todos estiverem esclarecidos, o meu voto é no sentido do recebimento da denúncia. A maioria do plenário acompanhou a divergência no sentido de receber a denúncia apresentada neste inquérito. Foi uma votação por 6-4, não é, Karina? Por maioria, vencido o ministro relator, o voto dele acabou não sendo prevalente na decisão, e nós temos, então, portanto, mais uma ação criminal tramitando no Supremo Tribunal Federal contra um deputado federal por suposta redução dos seus empregados na empresa dele localizada no estado de Alagoas, a redução à condição análoga à de escravo. Agora, durante a instrução processual penal, deverá se apurar se realmente esses fatos narrados na denúncia e trazidos, né, os documentos e os argumentos que foram colocados pelo Ministério Público Federal, se eles são efetivamente, se eles se concretizam diante da oitiva de testemunhas, colheita de depoimentos, oitiva, interrogatórios, e aí pode voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal quando o julgamento do mérito, em que se pode absolver o parlamentar e o outro acusado, ou absolver ou então condená-lo em razão do crime praticado no artigo 149. E o julgamento da ação penal você vai acompanhar no plenário do Supremo Tribunal Federal, em direto do plenário. E encontro marcado, portanto, depois da Semana Santa, quando retornaremos com os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Direto do plenário e plenários, né, Karina? Direto do plenário, todas as quartas e quintas e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.